Olá, meu nome é Natália. Eu sou aluna do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial no Instituto Federal do Campus de Porto Alegre e eu venho apresentar o artigo de Carla Guilherme Carloni, Militares de Esquerda e o Regime Militar, Marechal da Legalidade na Defesa da Democracia, um trabalho para a disciplina de Conjuntura Econômica. O artigo apresenta a atuação política do Marechal Henrique Teixeira Lott, o Marechal da Legalidade, durante a crise política de 1961 e o regime militar. A trajetória do ex-ministro da Guerra de Juscelino Kubitschek representa a existência de uma importante identidade formulada no meio militar antes do golpe civil-militar de 1964. Destoante do autoritarismo e do pensamento liberal, a esquerda militar foi composta por grupos de orientação ideológica heterogênea, porém reunidos em torno do ideal de um país econômica e politicamente emancipado e de um governo promotor de igualdade social. Para muitos desses militares, que foram sistematicamente perseguidos pelos chefes militares de 1964, o único caminho para a conquista dos seus ideais era a legalidade democrática. A metodologia e as fontes utilizadas para a criação desse artigo utilizam de uma abordagem histórico-biográfica, o uso da trajetória de Lott como fio condutor para uma reflexão mais ampla sobre a esquerda militar, documentos oficiais, entrevistas, arquivos jornalísticos da época, obras de autores como Nelson Werneck Sodré, Paulo Ribeiro da Cunha, Jorge Ferreira e entre outros. A perspectiva de análise centrada na memória, legalidade e identidade política. O uso da biografia como ferramenta metodológica é uma escolha interessante, porque humaniza o debate político e permite pensar a história por meio da experiência vivida de um sujeito histórico. Lott é tratado aqui como um eixo para pensar as contradições dentro das Forças Armadas e a resistência institucional ao autoritarismo. Quem foi Marechal Lott? Nascido em 1894, Henrique Teixeira Lott foi general do Exército, ministro da Guerra e candidato à presidência da República. Atuou diretamente na garantia da posse de Juscelino Kubitschek em 1955, organizando o movimento de 11 de novembro contra o golpe de Carlos Luz. Concorreu à presidência em 1960 pelo PSD, com o apoio do PTB, mas perdeu para Jânio Quadros. Após a renúncia de Jânio, defendeu publicamente a posse de Jango, sendo preso em 1961. Após 1964, foi cassado e impedido de disputar eleições. Viveu o restante da vida em silêncio, sendo esquecido pelas instituições militares. Aqui vemos um homem com profundo senso de legalidade institucional. Lott acreditava que o papel das Forças Armadas era garantir a Constituição, não ameaçá-la. Ele foi um dos poucos militares a se opor abertamente ao golpe de 1964 e acabou pagando um alto preço por isso. A esquerda militar, uma tradição silenciada. A existência da esquerda militar remonta ao tenentismo dos anos 1920, com propostas de modernização e justiça social. Militares nacionalistas defenderam pautas como reforma agrária, estatização de setores estratégicos e soberania nacional. Participaram de revoltas, campanhas cívico-militares e do apoio ao Jango. A partir de 1964, foram perseguidos, caçados e excluídos da narrativa oficial. Em 1983, fundaram a ADNAM, Associação Democrática Nacionalista de Militares, exigindo memória e reconhecimento. É importante lembrar que o golpe de 1964 não foi unânime. E dentro das Forças Armadas, muitos militares acreditavam num projeto nacional desenvolvimentista e se opuseram à submissão aos interesses estrangeiros e ao autoritarismo. A esquerda militar foi silenciada, mas existiu e resistiu. Em agosto de 1961, Jânio Quadros renuncia, gerando instabilidade política. O Congresso e setores militares tentam impedir a posse do vice João Goulart, sob pretexto de perigo comunista. Lott, mesmo aposentado, publica uma carta defendendo a legalidade constitucional da posse de Jango. Como consequência, é preso por indisciplina e exposto publicamente. Esse gesto o consagra entre os setores democráticos como defensor da Constituição.
Esse episódio foi um divisor de águas. Lott escolheu defender a democracia, mesmo sem cargo formal, no momento em que muitos militares optavam pelo golpismo. Sua prisão expõe a fragilidade institucional da época e o custo pessoal de sua coerência. Lott e o regime militar. Após o golpe de 1964, Lott se torna alvo do regime, sendo perseguido e impedido de exercer cargos públicos. Sua tentativa de disputar o governo da Guanabara em 1965 é barrado pela lei de inelegibilidades. Permanece como uma figura simbólica da resistência legalista dentro dos quartéis. Apesar do silêncio público, mantém sua oposição ao regime e se alinha com os setores democráticos e nacionalistas. A sua imagem é resgatada por políticos como Brizola e setores da esquerda civil. Mesmo silenciado institucionalmente, Lott jamais aderiu ao regime. Sua postura discreta, porém firme, reforça seu compromisso com a legalidade e a democracia. Tornou-se uma figura de respeito entre os que o viam na anistia e no retorno das eleições diretas, um caminho para reconstruir o Brasil. A dimensão pessoal, a família e a luta. A perseguição ao Marechal Lott não se restringiu a ele, seus familiares também sofreram. Seu neto, Nelson Lott, engajado na luta armada pela ALN, foi preso e torturado pela repressão. Sua filha, Edna Lott, denunciou os abusos sofridos pelo filho e foi encontrada morta em 1971 em circunstâncias suspeitas. Lott escolheu o silêncio como forma de resistência, gerando tensões e uma memória dividida na família. A solidariedade de antigos companheiros militares foi decisiva para a sobrevivência de Nelson. Esse slide nos mostra como os efeitos do autoritarismo foram vividos também no plano íntimo e familiar. Lott teve que assistir à destruição de sua família por manter seus princípios. A dor pessoal e a dignidade silenciosa revelam a profundidade do seu compromisso com a democracia, mesmo diante da tragédia. Lott faleceu em 1984, pouco antes da redemocratização. Seu funeral ocorreu sem honras, num gesto simbólico do esquecimento institucional. Políticos, jornalistas e ativistas lamentaram a omissão e destacaram seu papel histórico. Leonel Brizola foi um dos que exaltou sua trajetória, chamando-o de exemplo de ética e compromisso republicano. Após sua morte, passou a ser lembrado como símbolo da resistência legalista e do nacionalismo democrático. A ausência do reconhecimento militar no funeral de Lott diz muito sobre como o Brasil tratou os seus defensores da democracia. No entanto, sua memória foi resgatada por aqueles que compreendiam a importância histórica de sua atuação. Sua imagem permanece viva como contraponto à narrativa oficial da ditadura. Bom, podemos observar, como considerações finais, que a trajetória de Henrique Teixeira Lott permite repensar o papel dos militares na política brasileira. Sua história evidencia que houve vozes dissonantes dentro das Forças Armadas, comprometidas com a democracia e a justiça social. A memória de Lott foi apagada porque representava uma alternativa de projeto nacional que confrontava os interesses do autoritarismo. Resgatar sua figura é um exercício de justiça histórica e valorização da legalidade. O artigo de Carla Carlone contribui para ampliar o debate sobre os múltiplos significados da resistência no Brasil.